Se segura aí na poltrona para não cair do sofá. A gente já começa o vídeo de hoje. Uma bomba aqui, pessoal. Será que a delação do Mauro Cid está em xeque? Né? Como assim? Depois que ele tentou fugir do Brasil, em teoria, né? E depois que ele foi desmascarado pela Veja, que ele estava mentindo, como é que fica essa história da delação dele? Será que vai cair? Será que não vai cair? E caindo a delação, será que o processo cai? Vou explicar tudo isso para você nesse vídeo de hoje. Além disso, pessoal, eu vou trazer uma outra notícia aqui, né? Na verdade, o Mário Sabino, ele deu um comentário para a revista Metrópolis, falando que ele não acha que uma ditadura como a chinesa possa ser exemplo para nada no Brasil, ao contrário do que falou o ministro do STF, Gilmar Mendes, pessoal. Então, aqui ele dá uma descascada, você vai entender exatamente qual é o ponto de vista do Mário Sabino, né, que ele deu em reportagem à Metrópolis. Então, já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e a gente já começa aqui com a delação do Mauro Cid em xeque. Será, pessoal? O que será que está acontecendo aqui? Bom, a validade do acordo de colaboração do Mauro Cid é um dos elementos da acusação da tentativa de golpe contra o Bolsonaro, voltou a ser alvo de questionamentos após a revelação de uma suposta intenção do Mauro Cid fugir do país, pessoal. Além disso, uma reportagem na Veja indicou que o Cid teria usado contas da mulher dele no Instagram para conversar sobre a delação com terceiros, contrariando regras do acordo. Embora o Cid negue ambas as acusações, né, sua defesa diz que as contas citadas pela revista não são da esposa dele, né, que as mensagens seriam falsas, o STF mandou investigar, né? Então pediu para que o Instagram informe quem são os donos das contas, logins que acessaram e todas as mensagens enviadas e recebidas. A gente sabe que a revista Veja se antecipou e jogou tudo no ventilador, né, pessoal? Então, inclusive com áudios do Mauro Cid, né, e falando sobre esse processo de delação premiada, que era uma farsa, né? No momento, então, acabou se envolvendo até um ex-ministro do Bolsonaro nesse meio aí, pessoal, que é o Gilson Machado, que foi preso e liberado no mesmo dia, que ele foi suspeito de tentar conseguir um passaporte no consulado português para o Mauro Cid, tá? O Cid, Bolsonaro e mais 6 ex-integrantes do último governo, né, são réus no processo do STF, acusado aí de liberar uma tentativa de ruptura democrática. Tá? Então, em resposta à BBC News do Brasil, o advogado do Cid disse que seu cliente não tem intenção de viajar e que não há qualquer risco para o acordo de colaboração. O processo está andando simplesmente sem novidades, o Mauro está bem, está tranquilo, não tem risco nenhum, não tem problema nenhum, foi o que ele falou sobre a viagem, tá? Crítico da delação premiada, né, um dos perguntados aqui, um dos advogados consultados, né, avalia que a ausência de uma lei que especifique claramente o funcionamento do acordo de colaboração abre brechas para qualquer desfecho. O que seria qualquer desfecho? A delação ser ou não utilizada, tá? A delação do Mauro Cid. O processo, pessoal, ele consegue andar mesmo sendo anulada a delação do Cid. Então, o que acontece aqui? Em termos gerais, e sempre em abstrato, porque o advogado não deve dar opinião, né? A descoberta de um plano concreto de fuga de um acusado já seria autorizativa de prisão preventiva pelo argumento de garantia de aplicação da lei penal. E o que fala aqui a BBC, pessoal? O processo não se baseia exclusivamente na delação, ou seja, no processo existem outros elementos probatórios que dão base e sustentam a acusação, segundo um advogado consultado aqui pela BBC. As defesas dos acusados vão fazer seu papel de tentar desmoralizar a delação, mostrando
que ele caiu em contradição, que ele mentiu, mas caberá aos ministros analisar se houve ou não mentira. Então você já pode imaginar que nada ou quase nada do processo mudará, se depender dos ministros do STF. Mas isso também não quer dizer que necessariamente será anulado tudo, pode ser anulado somente uma parte, pode ser anulado totalmente ou não ser anulado nada. De qualquer forma, pessoal, o processo hoje não perde nada ou muito pouco quando ocorre uma rescisão da delação premiada. As provas obtidas seguem no processo, os elementos que ele trouxe poderão ser ou não contaminados. Se forem provas ilícitas, do contrário, simplesmente vai haver uma rescisão do acordo e só quem vai se prejudicar é o próprio Mauro Cid. Tá aí, pessoal. Então, independente se vai ser ou não considerada a delação do Cid, o processo segue o fluxo normal, né? Ou quase normal, né? O que a gente tem aqui, pessoal? Agora a gente tem aqui o Mário Sabino falando sobre a ditadura chinesa e sobre o comentário elogioso do Gilmar Mendes do STF sobre o regime chinês. Agora temos uma menção elogiosa ao regime chinês no STF, que está, na minha opinião, mas não só na minha, né, usurpando o papel do legislativo, né, ao derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet e responsabilizar as redes pelos conteúdos que elas publicam. Então, assim, eu não acho que uma ditadura como a chinesa possa ser exemplo para nada no Brasil. No entanto, parece que está servindo, né, como tal, aí para o pessoal de Brasília. O que me deixou bastante espantado, e eu ainda fico espantado, não deveria, foi a fala do decano ontem, dizendo da admiração que se tinha ali no tribunal pelo regime chinês, né? Inclusive fazendo menção à fala do Deng Xiaoping, né, que ele acreditou ao Xi Jinping, erroneamente, de que não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Essa fala originalmente foi dita pelo Deng Xiaoping, que é o sucessor do Mao Tse-tung, para justificar as reformas capitalistas na China comunista, né? Ou seja, não importa o meio de produção, desde que ele signifique desenvolvimento econômico e bem-estar para a população. No caso, a adaptação foi: não importa o órgão que irá vigiar a internet brasileira, as plataformas digitais no Brasil, desde que se casse o rato, né? Que rato é esse? A pretexto de combater pedofilia, estelionato e todo esse tipo de crime, né, que acontecem nas redes sociais, estamos agora vigiando, né, e passaremos a censurar perfis políticos incômodos, né, também a pretexto de defender a democracia. Quer dizer, esse pacote todo preocupa, por isso, quer dizer, o gato brasileiro quer caçar é o rato, né? Eu estou sendo metafórico, obviamente, da opinião incômoda, da posição política incômoda, né? Pessoal, então o que o Mário Sabino está falando aqui é justamente que eles querem, o STF, na verdade, quer acabar com a liberdade de expressão política, né? Então você não vai poder ficar criticando e falando verdades sobre um partido político, sobre um político em especial, e você correrá riscos de sanções, né? Então é isso que ele está falando aqui. Me conta nos comentários se você concorda ou não com o Mário Sabino, né? Aproveita para se inscrever no canal, habilitar o sininho e eu te vejo muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!